Existe um tipo específico de pessoa que consegue te dizer, sem hesitar um segundo, a potência exata de um motor que nunca vai ligar, o tempo de 0 a 100 de um carro que nunca vai dirigir, e o torque preciso de uma máquina que nunca vai pertencer a ela. Pergunte a essa pessoa sobre o carro dos seus sonhos, e ela não vai apenas responder, ela vai te dar uma aula. Vai falar sobre a engenharia, sobre as decisões de design, sobre por que aquele modelo específico de um ano específico é superior a tudo que veio antes ou depois. E enquanto fala, algo no rosto dela muda. Os olhos ficam um pouco mais vivos, a voz fica um pouco mais firme. Por um breve momento, parece que essa pessoa está exatamente onde precisa estar. Mas isso não é sobre carros. Nunca foi. Existe uma pergunta mais profunda escondida dentro desse comportamento. Uma pergunta que a maioria das pessoas nunca se faz porque a superfície parece simples demais. Por que alguém dedicaria tantas horas, tanto espaço mental, tanta energia emocional a algo que provavelmente nunca vai possuir? A resposta fácil é que é apenas um hobby, que é só curiosidade. Mas a psicologia humana raramente é simples, e os comportamentos que parecem mais triviais costumam ser os que carregam o peso mais profundo. Vamos começar com o que está acontecendo na superfície. Esse homem, e quase sempre é um homem, embora não exclusivamente, acorda de manhã e verifica fóruns sobre carros que custam mais do que ele ganha em anos. Ele assiste a vídeos de test drives com uma atenção que raramente dedica a outras coisas. Ele lê especificações técnicas como se fossem literatura, absorvendo cada detalhe com um tipo de reverência silenciosa. Para quem está de fora, isso pode parecer escapismo, pode parecer ingenuidade, mas quando você começa a entender o que está realmente acontecendo dentro da mente dessa pessoa, o julgamento começa a se dissolver. Os psicólogos têm estudado há décadas um fenômeno chamado locus de controle, a crença de uma pessoa sobre o quanto ela controla os resultados da própria vida. Aqueles com locus de controle interno acreditam que suas ações moldam seu destino. Aqueles com locus de controle externo sentem que as forças ao redor deles, circunstâncias, sorte, outros, são as que realmente decidem. O homem que memoriza cada detalhe de um carro que nunca vai possuir, muitas vezes vive em um mundo onde o locus de controle externo domina. Ele pode trabalhar num emprego onde não toma decisões. Pode viver numa cidade, num apartamento, numa vida que parece ter sido escolhida para ele, e não por ele. E então, ele abre o laptop e mergulha num mundo onde entende tudo, onde o conhecimento é absoluto, onde não há incerteza. Isso não é fuga, é soberania. Há algo profundamente humano na necessidade de dominar um domínio, de saber algo completamente, de ser a pessoa na sala que entende mais sobre aquela coisa específica do que qualquer outra. Em um mundo que frequentemente faz as pessoas se sentirem pequenas, o conhecimento especializado funciona como uma forma de grandeza discreta. Você pode não ser capaz de controlar seu salário, seu chefe ou o custo de vida da sua cidade, mas você pode saber exatamente quantos cavalos de potência aquele motor de 6 cilindros produz a 7.500 RPM. E esse conhecimento, por mais estreito que pareça, cria um bolso de competência num mundo que às vezes se sente profundamente incompetente. Mas existe outra camada aqui, uma que vai ainda mais fundo. Pense por um momento na infância. Pense no momento em que muitas dessas obsessões começaram, não com os carros em si, mas com a ideia dos carros. Um pôster na parede, um jogo de videogame, o momento em que o pai ou o tio ou alguma figura que importava apontou para algo na rua e disse: "Veja aquele ali", e algo se acendeu. Não apenas a admiração pelo objeto, mas a memória daquele momento. A memória de se sentir visto, de compartilhar algo com alguém, de pertencer a um entendimento que nem todo mundo tinha. Para muitos homens, a obsessão por carros não começou com o motor, começou com a conexão, e o motor simplesmente carregou essa conexão através do tempo. Isso é o que os psicólogos chamam de cognição incorporada, a ideia de que nossos pensamentos e emoções não existem apenas na mente, mas estão profundamente ligados a objetos físicos, sensações e memórias do mundo real.
O carro dos seus sonhos não é apenas um carro, é uma conversa que nunca terminou. É uma versão de si mesmo que ainda parece possível. É a promessa de que um dia algo vai se encaixar exatamente como deveria. E aqui está onde a história se torna realmente interessante. Esse homem sabe, em algum nível consciente, que provavelmente nunca vai possuir aquele carro. Ele conhece os números, ele entende a realidade financeira, mas ele continua aprendendo sobre ele de qualquer jeito. Continua atualizando seu conhecimento, acompanhando novas versões, debatendo variações com estranhos na internet. E o motivo por que ele faz isso revela algo sobre a natureza humana que vai muito além dos carros. A mente humana não diferencia muito bem entre ter uma experiência e imaginar uma experiência com detalhes suficientes para criar algo que se parece, mesmo que vagamente, com realidade. E talvez haja sabedoria nisso, ao invés de tristeza. Vivemos em uma cultura que trata o desejo como um problema a ser resolvido pela aquisição. Se você quer algo, você compra. Se não pode comprar, você falhou em alguma forma. Mas esse homem, sem necessariamente articular isso, encontrou uma relação diferente com o desejo. Ele aprendeu a habitar o espaço entre querer e ter, e encontrou algo de valor lá dentro. Não conformidade, não resignação, mas uma espécie de prazer que não depende da posse. Uma riqueza que existe inteiramente dentro do domínio do conhecimento, da imaginação e da identidade. Isso não significa que a dor não está lá. Seria desonesto fingir que não há momentos em que esse homem vê aquele carro na rua, realmente vê, no trânsito real, na vida real, e sente algo que é difícil de nomear. Não é exatamente inveja, é mais parecido com reconhecimento, como encontrar um velho amigo que seguiu um caminho que você não seguiu. Há luto nisso. Luto pela versão de si mesmo que teria podido, em um mundo diferente, sob circunstâncias diferentes, fazer escolhas que levaram àquele banco do motorista. E esse luto é real e vale a pena sentir, porque o que está por baixo dele não é materialismo, é esperança. E a esperança, mesmo quando é dolorosa, é o sinal de que algo ainda importa. Porque, no fim das contas, o que essa obsessão realmente revela não é uma falha de caráter ou uma incapacidade de aceitar a realidade. Revela algo muito mais essencial sobre o que significa ser humano. Revela que somos criaturas que precisam de algo para aspirar, que o horizonte importa tanto quanto o lugar em que você está parado, que o conhecimento pode ser uma forma de amor, e o amor não exige posse para ser real. Que a distância entre um homem e o objeto dos seus sonhos pode, paradoxalmente, ser o espaço onde ele descobre mais sobre quem ele é do que qualquer compra jamais poderia revelar. Esse homem não é ingênuo, não é luzeira. Ele é alguém que encontrou uma linguagem, feita de cilindradas, relações de caixa e design aerodinâmico para expressar algo que vai muito além da mecânica. Ele está falando sobre identidade, sobre possibilidade, sobre a parte de si mesmo que se recusa a acreditar que o capítulo está encerrado. E então fica a pergunta, não apenas para ele, mas para você. Há algo na sua vida, alguma coisa que você estudou, sonhou, imaginou com um nível de detalhe que ninguém ao seu redor consegue entender, que talvez não seja sobre aquela coisa absoluto? E se você olhasse mais fundo, o que você acha que encontraria?